Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. E o assunto de hoje, função composta. Inicialmente, vamos recordar a definição de função. Uma função f é uma relação entre dois conjuntos quaisquer, A e B, através de uma regra que permita associar cada elemento de A a um único elemento de B. O conjunto A vai ser chamado de domínio desta função e o conjunto B ele é chamado de contradomínio da função. A notação para isso seria f, função f, de A em B, do domínio no contradomínio, vai ser dada por y igual a f de x, c e somente c, x pertencer ao domínio, ao conjunto A, e y pertencer a B, ao conjunto contradomínio. É importante perceber que tem uma diferença entre a função f, que é a própria função, a lei da função com seu domínio e contradomínio, e f de x, que é o valor desta função em um determinado ponto x do domínio. Vamos à função composta. Dadas duas funções, f de A em B, domínio em A contra domínio em B, e g, domínio em B contra domínio em C. A função composta de g com f será uma função chamada de h de A em C, tal que h de x vai ser igual a g bola f de x, ou ainda essa outra notação, g da f de x para qualquer x pertencente ao conjunto A. Observe nosso diagrama. A função f relaciona elementos do conjunto A com elementos do conjunto B. Por exemplo, a f aplicada no valor A resulta no valor B. Então, A está associado ao valor B. A minha função g associa elementos do conjunto B com elementos do conjunto C. Por exemplo, se eu aplicar a função g no valor B, eu obtenho o valor C. A minha função composta g bola f, g composta com f, ela cortaria o caminho. Ao invés de eu sair do valor A, passar pelo valor B, para depois chegar no valor C, eu vou direto do valor A para o valor C, fazendo g composta com f no ponto A resultar no valor C. Note que a função composta g com f só será definida se o domínio de g, ou seja, o conjunto B no nosso exemplo, for igual ao contradomínio de f, que é também o conjunto B. Na prática, é muito simples construir uma função composta. Para fazer isso, por exemplo, da g composta com f, eu vou substituir a variável da função g pela própria lei da função f. Vejam os exemplos. Dadas duas funções f e g, eu vou calcular no item A função f composta com a função g. Para isso, eu vou substituir na variável da função f a lei da função g. Então, onde eu tinha g de x, eu tenho agora 2x. Então, eu vou calcular f aplicada em 2x. Pego a lei da função f, que é x ao quadrado menos 1, e no lugar do x, eu vou colocar 2x, que é a lei da função g. 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, menos 1. Então, a função composta
de f com g é dada por 4x² menos 1. Agora vamos analisar como eu faço a composição da g com a f. No lugar da variável da minha função g, eu vou colocar a lei da função f. Então, eu vou calcular a g de x² menos 1. A minha função g era 2 vezes x. Então, eu vou ficar com 2 vezes x² menos 1. Aplicando a propriedade distributiva, a composta da função g com a função f será 2x² menos 2. Eu posso também compor uma função com ela mesma. Nesse caso, eu vou trocar na variável da função f a própria lei da função f e determinar a f no ponto x² menos 1. Vou substituir no lugar de x, x² menos 1. Então, fico com x² menos 1 ao quadrado menos 1. Aqui temos um produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Esse produto notável eu calculo como quadrado do primeiro termo, então x² ao quadrado, x². 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, então 2 vezes x² vezes menos 1, menos 2x². Mais o quadrado do segundo termo, menos 1 ao quadrado, 1. E esse menos 1 a gente apenas copia. Vejam que eu posso cancelar esse 1 positivo com este 1 negativo. Então, a composta da função f com a própria função f será x² menos 2x ao quadrado. Agora, vou fazer a composição da função g com a própria função g. Substituo no lugar da variável a lei da minha função, tendo então g de 2x. Na lei da função g, no lugar de x, eu vou colocar 2x, ficando com 2 vezes 2x. Então, a composta da função g com a própria função g será 4x. No próximo exemplo, eu tenho as funções f e g e peço determine f bola g de x e g bola f de x. Essa notação f bola g de x é a mesma coisa que f da g de x. Vou substituir a variável da função f pela lei da função g, 2x menos 1. E substituir na lei da função f, sempre que aparecer o x, essa expressão 2x menos 1. Ficando com 2 vezes 2x menos 1 ao quadrado mais 2x menos 1 mais 1. Vejam que eu posso cancelar o 1 positivo com o 1 negativo, posso desenvolver este produto notável, 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. 2 vezes 2x vezes menos 1, menos 4x. E menos 1 ao quadrado, mais 1. E vou copiar o mais 2x que restou aqui no final. Agora, eu faço a distributiva desse 2 que está multiplicando aqui. Fico com 8x ao quadrado menos 8x mais 2, mais 2x. E para finalizar, eu junto os termos semelhantes. Menos 8x com mais 2x, menos 6x. Logo, f bola g de x é dado por 8x ao quadrado menos 6x mais 2. Na próxima parte do exercício, eu preciso calcular g bola f de x, que é a mesma coisa que g composta com f de x. No lugar da variável da minha função g, eu vou substituir
a lei da função f, ficando com 2 vezes 2x² mais x mais 1 menos 1. Na próxima etapa, eu faço a distributiva desse 2 que está multiplicando, ficando com 4x² mais 2x mais 2 menos 1. E junto os termos semelhantes. 2 menos 1, 1. Assim, g bola f de x será dado por 4x² mais 2x mais 1. O nosso terceiro exemplo ele é um pouquinho diferente. Ele me dá a função f, me dá a composta de f com g de x e pede para que você calcule a função g. Vejam que, como a função f é 5x, então f da g de x, eu vou substituir g de x no lugar da variável da função f. Então, seria 5 vezes x, passa a ser 5 vezes a g de x. Como a minha composta f com g de x é igual, segundo o meu exercício, a 3x mais 2, eu posso igualar f da g de x, que é 5 vezes g de x, aqui na função composta, obtendo 5 vezes g de x igual a 3x mais 2. Basta agora isolar a g de x, dividindo por 5 a minha expressão, e eu resolvo o meu exercício. Para finalizar aqui os nossos exemplos, eu tenho, dadas as funções reais f e g, ele quer que você determine a f composta com g no ponto 3. A maneira mais simples de resolver isso é, inicialmente eu calculo a g no ponto 3. Eu vou começar aqui pelo miolinho da expressão. Então, a g no ponto 3 seria 3 vezes o x, 3 vezes 3, menos 4. 9 menos 4, 5. Então, a função g no ponto 3 vale 5. Agora, eu vou substituir g de 3 por 5. Então, a composta de f com g de 3 é a f de 5. Substituo o valor 5 no lugar de x da lei da função f, ficando com x² mais 1. X² seria 5, que ao quadrado é 25, mais 1, 26. Vou deixar agora alguns exercícios para que vocês treinem esse assunto. O primeiro exercício me dá 2 funções e pede para que você calcule algumas funções compostas. O segundo exercício, ele vai me dar uma função f, a composta da f com g e pede qual a lei de formação da função g. O terceiro exercício, um exercício de vestibular. Ele me dá uma função f, ele me dá uma função g que tem um parâmetro m desconhecido e diz que a função composta de f com g é igual à função composta de g com f. Calcule, então, o valor deste parâmetro m. O exercício de número 4 também é um exercício de vestibular. Ele me dá uma função f, uma função g e pede para assinalar a alternativa que apresenta a função composta de f com g. No exercício 5, eu tenho também uma função f e uma função g. E ele quer que você calcule a composta da função f com a função g no ponto x igual a 4. O sexto exercício diz, dadas duas funções f e g, onde g
apresenta dois parâmetros A e B, desconhecidos, e diz: se a composta de f com g é dada por esta expressão aqui, qual o valor de A mais B? E por hoje foi isso, eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!